Primeiramente, boa noite a todos. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite, essa parceria, essa possibilidade que o Cresce nos concede de estar aqui compartilhando um conhecimento tão útil, tão importante para a classe de corretores. Mas antes da gente continuar, eu quero primeiro saudar e parabenizar vocês presentes aqui e também o pessoal que está na internet pela disponibilidade e pelo interesse, né, em tirar uma hora do seu tempo, que você poderia estar descansando, poderia estar em casa, para vir aqui absorver algum conhecimento. E diante disso, dessa coragem de vocês, dessa disponibilidade, dessa entrega, eu peço para vocês uma salva de palmas para vocês, por favor. Legal, só para eu entender um pouco aqui de quem está aqui participando com a gente nesse auditório. Quem aqui trabalha como corretor há mais de, entre 10 e 20 anos? Tá bom. Entre 20 e 30 anos na atividade? Mais que 30 anos? Mais de 40 anos? Legal, tá tudo muito bem distribuído. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, deixa eu até falar uma coisa. Tem uma folha sendo distribuída para vocês, que nessa palestra eu quero que mais do que conhecimento, vocês tenham ações também para executar durante a semana. Então eu vou explicar a dinâmica quando chegar no slide, mas em certos momentos a gente vai parar o conteúdo da palestra para que vocês escrevam o que vocês vão fazer em uma semana que pode dar um ganho em relação ao conteúdo que a gente viu. Eu vou explicar isso novamente lá, mas não se assustem. Então aí vocês estão recebendo 2 páginas, uma com anotações que vocês podem fazer para o próprio benefício de vocês, e a outra com os 9 fatores críticos de sucesso das vendas, que eu vou explicar também daqui a pouco. Antes da gente entrar no nosso conteúdo aqui, a gente sabe que o brasileiro é um povo muito criativo, né? E se essa criatividade fosse usada sempre em prol do desenvolvimento e da boa gestão e da boa conduta, a gente teria um país muito melhor. Só para descontrair aqui, vamos ver como esses vendedores do Brasil trabalham, né? Isso foi só um vídeo para a gente descontrair. E agora vamos falar sério sobre o assunto de vendas. Tá? Desculpa. Não sei se vocês sabem, mas foi feita uma pesquisa com todos os tipos no universo dos vendedores, corretores, representantes, e chegaram alguns números importantes que eu vim aqui compartilhar com vocês também. Segundo essa pesquisa, 34% dos vendedores dizem que está ficando cada vez mais difícil vender. 57% dos profissionais acreditam que os compradores estão menos dependentes. Com o surgimento de tecnologias, de celulares, de tablet, acaba que isso de fato acontece. Por isso que a gente tem que cada vez mais dar atenção à confiança, à construção do relacionamento, que a gente vai falar mais daqui a pouco. 22% dos profissionais de vendas não sabem o que é um CRM, que é um sistema que te permite controlar em que momento o seu cliente se encontra da venda. Se está na prospecção, se já fechou, isso é muito importante para o nosso universo de corretores também. Apenas 29% das pessoas querem gastar tempo conversando com alguém que vende algum produto ou serviço, enquanto 62% vão no Google e resolvem a vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Segundo essa pesquisa, prospecção é a parte mais difícil e trabalhosa do processo. Tá? Outros números. Tom de voz. A gente pensa que ter um conteúdo, ter um imóvel que agrade aquele público-alvo de uma maneira completa é suficiente. Não. Tom de voz é responsável, não só isso. Tom de voz responde por 86% da comunicação efetiva. O conteúdo por 14%. Os piores dias para ligar são segundas-feiras de manhã e sextas-feiras à tarde. O melhor momento para fazer ligação de prospecção é entre 4 e 5 da tarde, e o segundo melhor momento entre 8 e 10, e o pior entre 11 da manhã e 2 da tarde. Fontes, para caso vocês queiram consultar mais dados dessa pesquisa, Inside.Sales e HubSpot. Pesquisa feita a nível mundial e incluiu o Brasil. Tá? Agora, alguns desafios das vendas que a gente percebe e conclui dessa pesquisa. A competitividade, a prospecção, como foi dito, a produtividade, a questão de lidar com objeções e a resiliência, que nada mais é do que você ter o comportamento de uma bucha de cozinha. Você é apertado pelo potencial comprador, fica naquela coisa de, mas eu quero financiar em 30 vezes, em 50, e você precisa ter uma capacidade de ser pressionado e voltar ao estado natural, como a bucha de cozinha faz. Alguns desafios específicos para nós corretores. Aumento da concorrência digital. A gente tem aí várias plataformas imobiliárias que competem conosco, que a gente tem que saber tirar proveito do relacionamento, que é algo que ninguém vai tirar do ser humano. Autogestão.
A gente percebe em nossos treinamentos que as pessoas, corretores, representantes comerciais, têm dificuldades de fazer gestão própria, muitas vezes, pela correria, pela rotina. Gestão de imóveis é um outro ponto que surgiu aqui. A economia nos afeta bastante, a gente está aí numa época, né, de eleição, a gente não sabe o que virá, mas é óbvio que se a gente estiver cercado de conhecimento e lapidado o suficiente para não ficar dependendo da economia, isso fica amenizado. Tá? Outros números importantes para nós. Os lançamentos apresentaram um aumento de 119,7% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 19,9% em relação ao trimestre de 2017. Estou falando de estatísticas de Brasil. As vendas de imóveis apresentaram um aumento de 17,3% em relação ao trimestre anterior e aumento de 32,1%. Fontes, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Unidades residenciais vendidas. A gente teve um aumento aqui no segundo trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi 22.561. Tá? Unidades residenciais lançadas. A gente tem aqui, isso é nível de Brasil também. Eu tenho as informações quebradas por região, mas para a gente aproveitar o tempo aqui, eu preferi trazer o gráfico para ficar mais resumido para vocês. Então, a gente tem 25 mil unidades que foram lançadas no segundo trimestre de 2018. Tá? O que mostra, de certa forma, o crescimento desse mercado ainda esse ano. Tá? Uma breve apresentação, eu não vou ficar muito tempo aqui, porque já foi dito. Tá? E vamos para o nosso dia de hoje. A gente vai falar hoje sobre 7 temas. Falar sobre vendas e negociações, a gente pode gastar um mês inteiro falando. Eu procurei trazer para vocês aqui os temas que são mais importantes, os que mais demandam dúvidas de quem participa dos treinamentos e quem participa das palestras. Isso foi lapidado e a gente chegou em 7 temas. Psicologia das vendas, desenvolvimento do poder pessoal, o novo modelo de vendas e por que isso é tão importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, planejamento estratégico para o corretor, fatores críticos de sucesso das vendas, os 7 R's da gestão empresarial e eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas que nos permitem vender mais. Beleza? Então vamos lá. Psicologia das vendas e desenvolvimento do poder pessoal. Deixa eu fazer uma enquete rápida com vocês aqui. O quanto que vocês acham que a questão psicológica influencia na efetividade da venda? Quem acha que é entre 0% e 20%? Levanta a mão. Entre 20% e 40%, quem acha? Mais de 40%? A gente já vai dar o gabarito daqui a pouco sobre isso. Não sei se vocês já repararam, mas a gente conhece alguns corretores, ou enfim, pessoas que trabalham com venda, que estão sempre felizes, sempre sorridentes, ou trocando de carro todo ano, ou viajando todo ano, ou enfim, pessoas que aproveitam bem a vida e que estão sempre felizes por onde quer que passem. Foi feito um estudo, uma pesquisa muito séria e abrangente sobre isso, para entender por que essas pessoas... Quem são essas pessoas? Quem são os fornecedores? Para quem elas vendem? De quem elas compram? Quem são os seus chefes? Para entender o que faz esse vendedor ser um vendedor de sucesso. O que faz ele ter sucesso. E chegaram à seguinte conclusão. Alguns vendedores, não importa o que aconteça no seu entorno, eles sempre florescem. Não importa a dificuldade que eles tenham nas suas carreiras, eles sempre sobressaem. Tá? E foi feito um estudo justamente para descobrir esses segredos. Uma das conclusões do estudo, alguns vendedores sempre têm um bom desempenho, não importa o que esteja acontecendo à sua volta. E uma outra conclusão que chegou, que decorreu desse estudo, foi a questão da vantagem competitiva. Para qualquer coisa na vida, se você conhece os fatores críticos de sucesso relativos àquele assunto, por exemplo, ao assunto de vendas, e você melhora um pouquinho, nem que seja 10% em cada um dos fatores, foi descoberto que a soma total daquelas pequenas melhoras, elas vão te dar um resultado muito maior. É a analogia que a gente faz com a corrida de cavalo. Muitas vezes, a diferença é de um focinho, só que a diferença do primeiro para o segundo é de 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares na premiação. Então, a vantagem competitiva foi uma das descobertas que saiu desse estudo. E a outra questão, o autoconceito, que é isso daqui. É como você se enxerga e como você se avalia enquanto ser humano, enquanto profissional de vendas. Pequenas diferenças nas capacidades, como eu disse, podem se transformar em grandes diferenças no resultado das suas vendas, na sua performance. Tá? A qualidade do seu pensamento determina a qualidade da sua vida em qualquer área. A gente vai falar aqui muito de vendas, mas isso serve para qualquer área. E aí descobriram uma coisa chamada autoconceito. E chegaram à conclusão de que o autoconceito é o programa mestre da performance em qualquer área, principalmente na área de vendas, que a gente lida muito no tete-a-tete, com o olho no olho.
Então você precisa ter um autoconceito muito forte para ser um vendedor, um corretor de alta performance. E o que esse autoconceito diz? Ele é a maneira como a gente se enxerga. Isso muda completamente o jogo. E o autoconceito, ele é um conjunto de crenças que nós temos sobre nós mesmos. Inclusive, todos nós temos o autoconceito sobre renda. De tal maneira que se a gente acha que merece, se a gente começar a ganhar menos do que a gente merece lá no nosso inconsciente, do que a gente acha que merece, existe uma tendência da gente querer gastar, da gente querer ter 3 empregos, trabalhar 20 horas, 15 horas para poder suprir. E o contrário também. Se a gente ganha mais do que o nosso autoconceito de renda, a gente tem uma tendência a gastar com supérfluo, a emprestar demais para as pessoas. Então, é importante que se a gente quiser evoluir como corretor e como profissional, aumentar o autoconceito sobre renda. Uma coisa que é importante também, os bons vendedores e os bons corretores, eles têm conceitos elevados em todas as fases do processo. Quais são todas as fases? Prospecção, primeiro geração de lead, prospecção, até a fase do fechamento. É importante que a gente tenha um autoconceito elevado em todas essas fases. Falando um pouquinho mais sobre a questão do autoconceito, ele é formado por 3 pilares, que é a autoimagem, o eu ideal e a autoestima. O eu ideal nada mais é do que a visão o que você quer ser no futuro, que tipo de corretor você quer ser. Quanto de venda ou quanto de faturamento eu quero ter daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Quando você tem um eu ideal ou uma visão muito clara de onde você quer chegar, aquilo vai influenciar em tarefas no seu dia a dia, para que você tenha mais resultado, para que você tenha mais performance. Isso é muito claro para vendedores que são bem-sucedidos. A autoimagem é como você se vê e pensa sobre você mesmo, e ela é determinante também para o seu sucesso. A autoestima nada mais é do que o quanto você gosta de si, e ela é o relacionamento entre a autoimagem e o eu que você projeta lá para frente. Por isso que é importante a gente se autoconhecer e saber que atividades que nós exercemos no dia a dia aumentam a nossa autoimagem. Porque aumentando a nossa autoimagem, a gente melhora o nosso resultado enquanto corretor, enquanto vendedor. A autoimagem, quando você muda a forma como você se enxerga, você muda o comportamento e muda o seu faturamento. Falando um pouquinho mais sobre isso, né? Só resumindo aqui para vocês. À medida que você muda a maneira como se vê, os resultados das vendas começam a melhorar imediatamente. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual que é o maior obstáculo para o sucesso nas vendas? Essa pesquisa chegou a uma conclusão que o maior obstáculo para o sucesso nas vendas em qualquer área se chama medo da rejeição. O medo da rejeição ele nos paralisa. A gente, desde pequeno, nós somos condicionados a fazer tudo que papai e mamãe pedem, senão a gente vai perder o amor deles. Então a gente aprende lá na nossa infância, quando a gente está começando a formar o nosso subconsciente, que a gente precisa obedecer às figuras que primeiro nos amam na vida, as primeiras figuras que nos amam, para a gente ser aceito. Então a gente tem um medo do não. Isso acaba nos afetando durante todo o curso da vida se a gente não tomar cuidado. O medo da rejeição, ele paralisa, ele faz com que a gente deixe de explorar o nosso potencial máximo como corretor, faz com que a gente ganhe menos do que a gente merece, faz com que a gente deixe de prospectar melhores clientes potenciais. Para vocês terem uma ideia, a gente tem alunos, corretores e representantes que deixam de conversar com clientes que têm poder econômico mais alto por uma questão de inferioridade, de baixa autoestima. A gente tem isso, óbvio que a gente não fala de nomes, mas a gente ouve isso nos nossos treinamentos. Então, o medo da rejeição, ele produz esse tipo de coisa. Lembrando que esse medo é um medo adquirido. A gente só nasce com 2 medos, que é o medo de cair e o medo de barulho muito alto. Todos os outros medos a gente vai aprendendo durante a vida. Então, se a gente pode aprender, a gente também pode desaprendê-los, tá? A questão do amor condicional dos pais. E a gente pode chegar num ponto tão complicado que as nossas decisões de vida passam a depender da aprovação de terceiros. E isso nos atrapalha enquanto profissional, muito. Tá? O medo da rejeição nos impede de visitar estranhos, paralisa o processo de prospecção, é a principal razão para abandono na área. Muita gente culpa o gerente, culpa a empresa, culpa a comissão que não é boa, mas a principal é o abandono. A gente tem pavor de ouvir o não. Isso é provado pela ciência. Tá? E a baixa autoestima faz com que você deixe de buscar clientes economicamente superiores, por exemplo. Lembrando, vocês são muito experientes, sabem obviamente disso, mas não é pessoal. A gente tem uma tendência a pessoalizar os nãos, a levar como se fosse uma coisa contra nós. E não é. É contra o produto, é contra o serviço. Tudo isso é a fuga do não. A negativa é comum no processo de vendas e os melhores clientes
geralmente eles estão muito ocupados e eles dizem não inicialmente. Isso é muito comum. Até porque eles são pessoas muito ocupadas, porque tem uma empresa grande, ou porque são pessoas que de fato têm uma agenda difícil. Então nem sempre o não significa uma má notícia. Tá? Outro ponto que é muito importante, você deve eliminar o medo da rejeição. Eliminar, se quiser ser um dos melhores na sua área. Tá? E como é que supera o medo? Tem uma palavrinha que a gente estuda no desenvolvimento da psique humana, que é uma palavra bonita, mas que dá para traduzir muito fácil. É uma palavra chamada dessensibilização sistemática, que nada mais é do que você enfrentar aquele medo diversas vezes. Se você tem, por exemplo, receio de fazer ligações, com medo de ouvir um não do possível prospecto, ao invés de fazer 10 ligações por dia, faça 20, faça 25. Porque você vai forçar tanto o seu subconsciente ao ponto de ensinar a ele que aquilo não te afeta mais. E com isso, você vai começar a ser treinado e treinar a sua psique e mostrar que aquilo não é algo que vai te paralisar. Tá? E agora eu vou compartilhar com vocês 7 dicas extraídas aí de uma experiência, né, longa e de várias bibliografias, dicas do Brian Tracy, inclusive, para melhorar as suas vendas. Tá? Então, primeiro ponto, enxergue-se como um consultor, como uma pessoa que é autônoma, que é o caso de vocês, obviamente. Mas enxergue-se como autônomos mesmo. O que isso significa na acepção do termo? Ter autorresponsabilidade. Sou eu que sou responsável por não chegar atrasado na palestra, sou eu que sou responsável por não chegar atrasado no meu compromisso. Assumir para você tudo o que acontece. E não culpar o trânsito, a família, a esposa, o marido. Autorresponsabilidade. Isso é extremamente importante para ser um corretor de alta performance. Consultoria versus venda. Cada vez mais é importante, está sendo importante, você se comportar como um consultor ao lado do seu cliente, como alguém que quer ajudar ele a solucionar um problema. E não alguém que está doido para tirar uma maquininha de cartão do bolso para ele já passar o cartão, ou tirar o contrato para ele assinar o financiamento dele. O cliente precisa te enxergar como alguém que vai solucionar, como alguém que vai ajudá-lo, como um amigo que quer solucionar um problema para ele. Um problema de encontrar moradia no lugar certo, de encontrar moradia por um preço justo. É isso que ele espera. Tá? Outra coisa, procure atuar como um médico de vendas. O que é a questão do médico de vendas? O bom médico, como é que ele faz? Ele primeiro nos escuta, faz perguntas para confirmar. Então a dor de cabeça ela acontece mais de manhã, mais à tarde, mais à noite. Depois das confirmações é que ele vai prescrever um remédio, um Anadol, Dipirona. Então a gente precisa se policiar, porque é muito comum num processo de vendas, né, quando a gente está na frente do cliente, a gente querer interpelar, falar atropelando ele. Então, cada vez mais, ouvir o cliente, identificar a necessidade, fazer perguntas de confirmação. E aqui eu trago um exemplo para vocês do próprio mundo dos corretores, um exemplo de um aluno nosso, de um treinando. Ele comentou que um possível comprador perguntou para ele, você tem apartamento? Eu estou querendo apartamento grande, ali na região da Vila Mariana. E ele disse, poxa, grande eu não tenho. Aí o cliente, beleza, eu queria um grande, já que o senhor não tem, foi embora. Depois ele descobriu que esse mesmo cliente conseguiu um apartamento grande com um corretor colega dele. Sabe qual era o grande? Era 50 metros quadrados. Depois ele entendeu que grande para aquele cliente significava um apartamento que tivesse uma sala ampla e os quartos poderiam ser pequenos. Ele só queria uma sala grande. Então a gente tem uma tendência automática a pensar que o que a gente pensa é igual para os outros. Então é bom fazer perguntas de confirmação. O que você chama de apartamento grande? É um apartamento de 50 metros com uma sala ampla e 2 quartos. Então, com isso, você já alinhou o entendimento. De repente, você tem e já mostra para ele. Então, muito importante fazer perguntas de confirmação e não achar que a gente sabe tudo. É muito comum isso. Então, torne-se um médico de vendas. Outro ponto, tenha uma visão estratégica sobre o seu negócio. Saiba exatamente onde você quer chegar. Quando a gente tem muito claro que a gente quer se tornar um corretor que fature X mil reais daqui a um ano, a gente se planeja hoje para chegar nisso. A gente não fica andando à beira do abismo, nem andando de óculos escuros. A gente consegue enxergar claramente o que a gente tem que fazer. Tá? Então, torne-se um pensador estratégico de vendas. Outro ponto importante, faça o que tem que ser feito. O que é que eu quero dizer com isso? Se vocês têm um planejamento a ser cumprido na semana, e por alguma razão, algum infortúnio, você tentou ligar para 20 clientes, por exemplo, 18 disseram não. Se a expectativa ou o plano era ligar para 20 clientes, ligue para os 20. Não é porque os 18 disseram não que você simplesmente vai desistir. Então, foco no resultado. Por mais que no meio do caminho a gente se atrapalhe ou a gente tenha algum problema. Faça o que deve ser feito. Outro ponto importante, procure ser o melhor da sua área. Quando você faz cursos, treinamentos, atitudes em geral que te fazem melhorar como corretor, você está tendo atitudes que te fazem
ser o melhor da sua área. Então isso é muito importante, focar nisso daqui. E aquela regra de ouro que os nossos pais, enfim, que as pessoas nos dizem, né? Que é não fazer com o outro o que você não quer que faça com você. Então, se marcou uma reunião, ainda mais no mundo de hoje, onde o relacionamento virou fundamental para você conseguir fechar vendas, marcou uma reunião e não pôde ir, liga para o cliente. Porque hoje os clientes eles estão muito mais sensíveis do que no passado. Porque se ele não conseguir falar com você, a grosso modo, eu estou generalizando, ele vai no site do Viva Real, ele vai no site de uma outra empresa para poder se virar sozinho. E aí você perde a chance de vender um imóvel para aquele cliente e de vender imóvel para indicados dele. Você perde o relacionamento que você poderia construir. Tá? E aí, respondendo a pergunta que a gente fez há um tempo atrás, foi descoberto, segundo essas pesquisas, que a psicologia ela tem um peso de 80% no processo das vendas. 80% das vendas é psicológico. E esses 80% estão ligados a pensamentos, sentimentos, atitudes, né? E eles endereçam aquelas 7 dicas que eu passei para vocês. 20% está ligado a habilidades e conhecimento, entendimento do que é o produto, do que é o seu imóvel. Tá? Ou seja, habilidades de vendas, conhecimento. Então, o psicológico tem um peso de 80%. Isso é muito importante que vocês tenham, tá? Como informação. Ou seja, desenvolver a aptidão mental é fundamental para ter sucesso em vendas. E aqui algumas dicas para vocês, para a gente estar sempre ligado nisso daqui. Diálogo interno positivos. Tomem cuidado antes de vocês irem trabalhar. Existem programas, por exemplo, como o do Datena, nada contra, né? Mas, só para citar um exemplo, é um tipo de programa que deixa a gente um pouco chateado. A gente está cansado de ver notícias de corrupção, de violência. Então, se vocês vão para uma semana de trabalho, para um dia de trabalho, procurar evitar ver esse tipo de programa ou esse tipo de conteúdo, porque deixa a gente para baixo sem a gente perceber. Isso nos fortalece mentalmente. E com o cliente, qualquer detalhe, vocês vão ver, detalhes contam muito. Detalhes fazem com que você perca a credibilidade e você pode perder uma venda. A gente está falando de venda de produto alto, não é nada de R$1.000, R$2.000. São imóveis, tá? Então, diálogo interno positivo, alimento mental positivo, procurar fazer coisas que elevem a felicidade de vocês, principalmente pelo fato de vocês lidarem com vendas e com pessoas. Autoconhecimento é extremamente importante. Quando a gente se autoconhece do nível considerável, a gente tem condições de saber que a gente é melhor nisso ou naquilo, que a gente é melhor na prospecção do que no fechamento, que a gente gosta mais da parte de escritório do que de ir para o front. E com isso a gente consegue, de repente, contratar pessoas que façam trabalhos nos quais nós não somos talentosos. Então, autoconhecimento é super importante, porque você faz o seu trabalho de uma forma excelente, você trabalha no estado alegre, no estado energizado, mesmo que o dia a dia tenha sido estressante. Você energiza quem está ao seu redor, então isso é muito importante, e você está sempre querendo continuar a melhorar. Se você já sabe os pontos em que você é bom, você vai buscar melhorar cada vez mais nesses pontos, ok? A questão das companhias, aquela história que a gente ouve, que as 5 companhias nossas, elas influenciam muito, né? Você é muito conhecido pelos, é o que já diziam, né? Quem anda com porcos, farelos come. Óbvio que você não vai desprezar aquele parente ou vizinho que eventualmente não quer ter uma vida digna, mas é importante que você se atente às interferências que as pessoas que não querem ter uma vida de sucesso podem causar. Então, procurem se cercar de pessoas que tenham ideais parecidos. Tá? Isso é muito importante. Treinamento, procure se aprimorar constantemente. Com a competitividade do mercado, a competitividade da tecnologia, cada vez mais a gente precisa melhorar. A gente precisa conhecer as novidades que estão aí no mercado. Procurem ter uma aparência ou hábitos saudáveis. Porque se na frente do cliente, vocês vão ver daqui a pouco que existe uma tendência muito forte do cliente a fugir da negociação. Ele já foi enrolado várias vezes na vida, várias vezes. Qualquer um de nós consegue falar aqui de 2 ou 3 exemplos que a gente foi lesado, a gente se sentiu lesado, pagou mais do que deveria, e a gente traz isso para as próximas experiências. Então, se você der um motivo pequeno para o comprador sair correndo, que é o que ele mais quer, ele vai sair. Tá? Então, procurar ter uma aparência saudável e procurar ter hábitos saudáveis, para que você passe aquilo também, né, para o futuro comprador. E aí chegou numa parte que eu quero contar com a ajuda de vocês. Eu sou do time que, para mim, conhecimento sem ação é só informação. Teoria não basta. Vocês receberam uma folha, tá, que é uma folha com várias linhas, e aí eu vou dar 30 segundos para vocês fazerem o seguinte. Vocês vão escrever vou pedir essa gentileza para vocês, escreverem de 1 a 3 atividades que vocês podem fazer em uma semana de diferente, coisa simples, pode ser, não tem problema, com base no que a gente viu até agora. 1 a 3 atividades. Quem chegar em 3 está ótimo. Tá bom? 30 segundos para a gente escrever e a gente volta.
Beleza? O que não deu tempo de anotar, a gente vai anotando durante a palestra, não tem problema. Vamos falar agora com vocês sobre o novo modelo de vendas e trazer isso para a nossa realidade aqui. O que o novo modelo de vendas diz? Para a gente falar do novo, a gente precisa primeiro falar do antigo. Não sei se vocês se recordam, mas o vendedor de enciclopédia Barça, talvez alguns de vocês tenham sido ou eventualmente foram, naquela época, 20 anos atrás, a gente não dependia tanto de ter um excelente relacionamento e de conversar tanto com o potencial cliente. Desculpa. Se você bate numa porta de algum morador que precisa muito da enciclopédia Barça, ele vai comprar. Ele não tem a opção de ir no Google e pesquisar se você é um vendedor confiável, se a sua empresa é boa, se tem outras enciclopédias tão boas quanto a Barça. Naquela época, a questão da construção da confiança não tinha um peso que tem hoje. Ou seja, 10% dependia o peso de ter um bom relacionamento significava 10%. A qualificação representava 20%. Você bastava precisar do produto da enciclopédia para que você comprasse. Tá? 30% era a apresentação, até porque a gente não tinha tanto computador com apresentação de PowerPoint, nada muito sofisticado. E 40% era a parte do fechamento. No modelo atual de vendas, a pirâmide se inverte um pouco. 40% do modelo atual está ligado à construção da confiança. Porque a gente está competindo, como eu tinha falado, com tecnologia, a concorrência está maior, cada vez mais, falando do nosso universo aqui, e de pessoas que eu conheço, cada vez mais pessoas estão abandonando seus empregos para se tornarem corretores de imóveis. Então a competitividade está alta. Por isso que a construção da confiança tem um peso de 40%. A gente tem que caprichar nisso. 30% está ligado à escuta ativa, identificar necessidades. Hoje, como tudo é muito virtual, as pessoas ficam muito aqui, é muito fácil ela te descartar e ir para o aplicativo. Ou ir para o celular, ou tentar. Pessoas que trabalham em empresas de turismo, você quase não precisa ir numa agência de turismo para fechar a viagem. Você fecha pela Decolar.com, pelo Booking, pelo TripAdvisor. Então, 30% a escuta ativa. 20% apresentar soluções que você tem. Olha, eu tenho esses imóveis nessa região, 3 quartos, 4 quartos. E 10% acaba sendo uma consequência. Depois que você constrói a confiança, confirmação e fechamento faz parte do processo natural. Preciso que vocês entendam muito bem essa questão, esse macromapa, né, que é estabelecer um bom relacionamento, identificar o problema e apresentar a solução. Muita gente peca na escuta ativa, na identificação de necessidades. Tá? E aí eu queria entender com vocês escutam mesmo o cliente de vocês ou vocês fazem como esse cara aqui? Ou seja, a escuta ativa é fundamental no processo das vendas. E como é que a gente escuta de uma maneira profissional? Escutar atentamente. Procurar olhar no cliente na parte dos olhos, no nariz e na boca. Isso gera empatia, isso cria conexão. Tá? Fazer uma pausa antes de responder. Talvez essa parte aqui seja uma das mais críticas. A gente tem uma tendência a interpelar o cliente, como eu havia comentado. E aqui a novidade desta parte que a gente vai falar é: faça pausas de 3 a 5 segundos. Essas pausas te ajudam a escutar e, de repente, o cliente vai soltar uma informação, né, uma necessidade dele que você, se o interpelasse, não ouviria. De repente, ele vai dizer: poxa, mas eu queria um apartamento que fosse perto de uma estação de metrô que está para ser construída, de um lugar que é suspeito de ter uma estação de metrô, por exemplo. E aí você vai interpelar ele e você, de repente, deixa de ouvir essa informação que é tão útil. Então, fazer uma respiração de 3 a 5 segundos. Obviamente, tem momentos que tem que interrompê-lo, mas, na maior parte das vezes, escutar de forma ativa. A gente fica com medo, né, de criar um silêncio que seja um pouco desanimador para a conversa. Não, escute de 3 a 5 segundos. As pessoas gostam de falar principalmente sobre o que elas precisam, sobre as necessidades. Perguntem para esclarecer. Ah, então apartamento grande para você é apartamento de 50 metros quadrados, desde que a sala seja enorme? É isso que é um apartamento grande. Pode não ser o mesmo para você. Apartamento perto de metrô, você tem de repente apartamento a 1 quilômetro do metrô. E para você isso é longe, mas para ele até 5 quilômetros é perto. Então, perguntar para esclarecer. Parafrasear o cliente. Apartamento grande significa isso, isso e isso. Isso são os pilares de uma escuta ativa, de uma escuta atenta. Tá? Escutar gera confiança e credibilidade. Ponto muito importante para trazer para vocês aqui: relacionamentos. Foi descoberto que os melhores vendedores não são aqueles vendedores que vendem muito para um cliente, mas que vendem muito várias vezes para o cliente e para indicados do cliente.
Obviamente que no setor de imóveis, você, dependendo da situação, você não vai vender muitas vezes para aquele, mas você pode ser indicado por ele para outras pessoas. Claro que depende da particularidade com que cada um de vocês trabalha. Mas relacionamento de longo prazo é um dos principais pilares. Inclusive, os 10% dos melhores vendedores entrevistados nessa pesquisa a nível mundial são feras em relacionamentos de longo prazo. Foi descoberto também que 85% da felicidade humana vem dos relacionamentos. Então, a gente tem que dar atenção para isso. A perenidade, né, a durabilidade desses vendedores está muito ligada a isso. Eles são especialistas em relações humanas. Os que se tornam especialistas duram bastante no mercado das vendas. Quando a gente fala de vendas, a gente fala de dependência e confiança. Antes da pessoa comprar de você alguma coisa, ela é independente de você. Depois que ela se torna dependente, você tem que transformar aquela dependência numa confiança que vai fazer com que você tenha um relacionamento de longo prazo e que você tenha mais vendas ou mais indicações daquele cliente. Tá? Lei do esforço indireto, que é você elogiar para ser elogiado, você elogiar algum aspecto do cliente para ele elogiar o seu trabalho. Tá? Isso no mundo de vendas também importa muito. A questão do fator amizade. Se o cliente não gostar de você, ainda mais em produtos de preço maior, ele não vai comprar. Ele precisa ter uma simpatia por você. Não precisa ser um amigo de longa data, mas tem que ter alguma simpatia. Ainda mais no mundo de hoje, que nós somos descartáveis. A gente perde para celular muitas vezes. Então, o fator amizade é extremamente importante para construir um relacionamento de longo prazo. Credibilidade e mega credibilidade. Tudo isso daqui conta. A gente teve um outro relato de um corretor de imóveis, trazendo de novo um exemplo aqui para a gente ficar em casa, todo mundo, de um corretor que a gente acredita que ele perdeu uma possível venda por conta de uma caneta. A gente não tem a certeza, a gente não entrou na cabeça do comprador, mas a gente imagina que foi. Por quê? Ele estava vendendo um apartamento de 2,5 milhões de reais, eu acho que era na Vila Mariana, não tenho certeza. Só que aí, estava tudo se fechando para ele concluir a venda. Na hora dele tirar a caneta e passar para o comprador, ele passou uma caneta Bic. Ele nos disse que o comprador até ficou meio, tá. Então, eu vou ter que dar uma pensada, na verdade, falar com a minha esposa. Só que toda a conversa de vários encontros que eles tiveram estava caminhando para fechar. A gente acredita que o fato de ter mostrado aquela caneta, como era um apartamento talvez de alto padrão, a pessoa associou a caneta Bic daquele corretor, daquele imóvel caro, a uma má qualidade no serviço, o que não tem nada a ver, mas a gente é muito visual. A gente quer fugir de Arapuca o tempo todo, a gente na posição de comprador. Então, detalhes contam, nada é neutro. Se você vende apartamentos eventualmente de alto padrão, ter uma caneta, e a gente vai falar daqui a pouco de postura e linguagem corporal também, ter uma caneta ali adequada, isso pode ajudar. Então tomem cuidado com isso. Os detalhes contam e muito. Tá? E aí a mesma coisa, 30 segundos para vocês escreverem de 1 a 3 ações em uma semana com base no que a gente viu até agora. Bem rapidinho. Lembrando que as ações não precisa ser nada muito complexo, né? É o que caibe, mas que caibe em uma semana, tá? Só para que vocês tenham alguma coisa, alguma ação para colocar com base no que foi visto. Vamos falar de planejamento estratégico de vendas. Isso daqui, seguramente a gente passaria um final de semana inteiro falando sobre esse tema, porque é um tema extremamente amplo. Mas para a gente trazer aqui, talvez o que mais importa do planejamento estratégico, eu trouxe 4 pilares para você, que são os valores. O que são esses valores? A atividade que você desempenha hoje, ela é compatível com os valores que você pensa sobre a vida? Você, de fato, é feliz no que você faz? Claro que a gente tem que pagar boletos e a vida não é um mar de cor-de-rosa, não é um céu azul. A gente tem os nossos problemas durante o dia. Mas aquilo está compatível com os seus valores? Você realmente é uma pessoa que gosta de vender? E se não gostar, tudo bem. De repente é encontrar uma outra coisa. Então, os valores da sua empresa ele tem que estar compatível, da sua atividade tem que estar compatível. Porque isso gera, se isso não estiver muito compatível, isso vai te dar uma travada e você talvez não consiga evoluir por causa disso. A questão da visão. Eu tenho uma visão de longo prazo? Eu sei onde eu quero chegar enquanto corretor? Eu sei quantos apartamentos eu quero vender esse mês? Isso precisa estar escrito, para que a gente não se perca no cotidiano, na rotina das coisas que acontecem que nos surpreendem. A missão. A minha corretora de imóveis, ou eu existo, a minha missão enquanto profissional de vendas de imóveis, qual que é? O que eu quero proporcionar para o comprador? Eu quero proporcionar tranquilidade? Eu quero proporcionar independência para ele? Meu comprador é um cara que vende apartamentos ou é uma família? Né? São pessoas que vão alugar escritórios na Paulista, por exemplo. Então, saber bem para que o seu negócio existe, ter isso muito bem solidificado. Tem uma coisa aqui que talvez seja novidade para vocês, que é o pensamento de base zero. O que é o pensamento de base zero? É um conceito que diz o seguinte, de 6 em 6 meses, por exemplo, isso pode ser de 4 em 4 meses, de 3 em 3, eu vou pegar o exemplo de 6 meses, vocês podem parar, você para fazer uma reflexão
em relação ao seguinte: há 6 meses atrás, contando hoje 3 de outubro, 6 meses atrás, sabendo o que eu sei hoje, o que decisões que eu não teria tomado? E por que isso é muito importante? Porque, de novo, a nossa rotina, o nosso cotidiano nos consome muito. E a gente deixa muita coisa passar batido e, de repente, faz os mesmos erros de maneira automática. Isso é para você sair do automático e pensar, peraí, se eu soubesse tudo que eu sei hoje em relação a essa minha forma de atuar com os meus clientes que vêm buscar imóveis, eu não teria feito essas coisas, não vou mais por aqui. Então, de tempos em tempos, rever o seu negócio, para ver o que pode ser mantido e o que não precisa ser mantido. Tá? Fatores críticos de sucesso. Aqui eu vou precisar da ajuda de vocês de novo. Aqui é o seguinte: essa mesma pesquisa que eu comentei com vocês, do universo das vendas, procurou elencar quais são os fatores que mais, que se forem melhorados, um pouco que seja, impactam num bom resultado das vendas. Existem diversos fatores, talvez 30 fatores, 40, mas eles catalogaram os fatores que são críticos. O que isso significa? A gente está falando do coração, do pulmão, né? A gente está falando de 9 fatores, que se tiverem um aprimoramento pequeno, 5%, 10%, se você conseguir fazer aquilo, vai te dar um resultado muito maior, vai te impulsionar muito mais. Quais são esses 9 fatores críticos das vendas? A prospecção, o agendamento de reuniões, a qualificação, saber quem pode usar o seu produto, quem pode comprar o seu apartamento, identificação de problemas e esclarecimento, que tem a ver com a conversa da escuta ativa, apresentação do seu imóvel, né? Resposta a objeções, fechamento, follow-up entrega e revendas e referências. Esses são os 9 fatores críticos. Revendas e referências, o nome já diz, é você conseguir indicações a partir daquele cliente, né? Follow-up, como é que você acompanha depois que ele assinou o contrato? Que atenção você dá para aquele cliente, né? Então, eu peço a gentileza de vocês que, na segunda página do material que vocês receberam, tem esses 9 fatores críticos de sucesso. Eu quero que peço a vocês que atribuam uma nota de 1 a 10 para cada um desses fatores, tá? De 1 a 10, depois eu vou explicar o que a gente vai fazer com isso, tá? Pode ir dando de 1 a 10, está exatamente naquela ordem ali, ok? O quanto que vocês sejam honestos com vocês mesmos e se atribuam de 1 a 10 em cada uma dessas linhas. Qualificação, que foi uma pergunta que surgiu aqui, qualificação é qualificar o seu cliente, para não perder tempo com um cliente que não tem um perfil do seu imóvel. O quão bom vocês estão nisso? Sabendo exatamente que cliente buscar, acertando na medida que aquele cliente precisa do seu apartamento, ele pode pagar pelo seu apartamento ou pelo seu imóvel, né? Isso é qualificar o cliente, tá? Para que vocês evitem de perder tempo. Isso mesmo. E aí o que eu convido vocês a fazerem, tá? Como eu disse, conhecimento sem ação é só conhecimento. A gente tem que fazer alguma coisa com essa informação. Procurem, na semana de vocês, nessa semana, eu convido vocês a fazer a seguinte reflexão. O que pode ser feito para aumentar cada uma dessas notas em um ponto? Então, se eu me dei, por exemplo, 4 no fechamento, o que eu posso fazer nessa semana de ação concreta para de 4 eu ir para 5? E aí depois vocês vão ver o resultado. Claro que um exercício diário de vocês vai depender, né, do que vocês... O exercício diário não, o exercício particular de vocês, mas que vai ajudar bastante. Vocês fazerem essa auto-checagem e tentarem fazer algo que resolva e aumente aquela nota em um ponto, tá? E aí a gente entra numa questão que foi talvez o mais... Se eu passar para vocês o relatório final da pesquisa das dificuldades de vendas em qualquer área, a prospecção talvez foi o mais citado. Particularmente com os clientes que eu atendo, prospecção para representantes comerciais e para corretores de imóveis é o item um dos mais questionados, assim como objeções também. Então, a prospecção ela é tão importante que ela tem um significado associado a uma frase que diz que tempo é dinheiro. Se a gente perder tempo com uma prospecção mal feita, encontrando um cliente, buscando um cliente que não é o nosso cliente, tempo é dinheiro, a gente vai perder dinheiro, vai perder gasolina. Então, para nós que somos autônomos, profissionais que trabalhamos com vendas, prospecção é importante. Então, aqui eu reuni as principais perguntas de prospecção que eu vou compartilhar com vocês, para que vocês ajustem as estratégias de prospecção que vocês já entregam hoje, que vocês já implementam hoje. Primeira pergunta, o que eu vendo? Ou o que eu alugo, eventualmente, mas o que eu negocio? São imóveis de alto padrão?
São apartamentos na praia? O que é esse produto exatamente? Pasmem, tem muita gente que trabalha há 20 anos como corretor, há 30 anos como representante comercial e que não conhecem 100% do produto. E a gente faz esse teste perguntando, coisa simples. Então, conheça muito o seu produto. A tal ponto, conheça e goste, a tal ponto que você venderia ele até para sua mãe, até para um ente querido. Quem é meu cliente? Quem que é o cara que compra de mim? É o cara que tem um alto padrão? É o pai de uma família que, de repente, acabou de se casar? Quem compra de mim são, eventualmente, construtores de shopping centers que precisam de um terreno? Quem é o meu cliente padrão, de fato? E por que meu cliente compra de mim? E aqui eu convido vocês a fazer uma análise chamada 333, que vai nos ajudar a refletir sobre alguns pontos da prospecção. O que é o 333? O primeiro 3 diz o seguinte: por que meu cliente ele compra este tipo de imóvel? Vou pegar um exemplo. Por que ele compra apartamento de 3 quartos, perto de metrô? Por quê? Me dá 3 razões pelas quais ele compra apartamento de 3 quartos de qualquer empresa. Lopes, Gafisa, Tecnisa, estou colocando aqui alguns exemplos. 3 motivos para ele comprar em qualquer uma das empresas do mercado. Essa é a primeira análise do 333. A segunda análise: quais são os 3 motivos pelos quais o meu cliente compraria um apartamento na minha empresa? Exemplo aqui, é só um exemplo, Tecnisa. Por que ele compraria na minha empresa Tecnisa e não nas outras? 3 exemplos. Ok. Depois de anotar esses 3, que é o segundo fator 3, o terceiro é, por quais razões, 3 razões, pelas quais esse cliente compraria um produto de mim e não do meu colega da minha empresa. Você vai começar a perceber que existem características que te tornam único e que você talvez nem soubesse ou nem tivesse parado para pensar. E quando você para para pensar nisso, isso se torna um diferencial e você investe mais nisso e consegue tomar decisões melhores até de prospecção. Onde é que está meu cliente potencial? Ele está na Zona Sul, está na Zona Leste, ele está em outro estado? Onde é que fica esse cara? Quando que meu cliente compra? É mais final de ano? É começo de ano? É meados de ano? Quando que esse cara compra? Eu preciso ter isso muito bem registrado para que a minha prospecção fique alinhada a essa informação também. E por que meu cliente não compra? E por que é importante saber isso? Pode ser que o seu cliente não compre ou que aquele cliente não compre por uma razão que você não vai suprir. Então, por exemplo, vamos supor que seu cliente ele queira apenas trabalhar com apartamentos de, sei lá, perto da praia, e você não comercializa aquele tipo de apartamento. Para pegar um exemplo bem tranquilo assim de falar. Então tem que saber por que ele não compra. Ou para você resolver aquele gap, ou para você, aquele problema, ou para você ter a consciência que não vai resolver, e está tudo certo. Você não fica gastando tempo com aquele cliente. Tempo é dinheiro para nós. Quem é meu concorrente? O que esse cara faz? Quem ainda não é meu cliente? Será que vale a pena buscá-lo? Então essas são as estratégias de prospecção, as perguntas de prospecção mais importantes que podem fazer com que você altere a sua estratégia de prospecção. Então tomem cuidado com isso. Tá? Agora vamos falar de roupas para o sucesso, vista-se para o sucesso. Segundo essa pesquisa, e também um pouco do que a gente vê nos treinamentos, roupa é fundamental quando você está falando de produtos de ticket de valor médio alto. Produtos como apartamento. Então, aparência conta e conta muito. Procurem, dependendo do apartamento com o qual vocês trabalham, do tipo de imóvel, procurem roupas adequadas àquele padrão, tá? Porque é um detalhe que pode contar pontos a favor. Procurem pagar um preço de acordo pelas suas roupas, para que justamente vocês estejam de acordo com o tipo de imóvel que vocês vendem. Existe uma coisa chamada teoria econômica da marginalidade. É só um nome bonito para dizer que o cliente ele diz não por aspectos sutis. Ele faz uma avaliação de você em alguns segundos. E se você tiver com uma pulseira que destoa do que ele acha correto, tiver com uma maquiagem, com uma gravata, com qualquer coisa que para ele signifique um risco, ele pode correr, ele pode fugir. O momento da decisão. A gente chama esse momento da decisão de momento bater ou correr. Naquele momento, o cliente está se lembrando de todas as experiências ruins que ele teve no passado, de tudo que ele teve de negativo, e ele está ali diante de uma nova decisão. Tudo que ele quer fazer é correr de você. Então, se você der motivos para ele correr, ele vai correr. Então, tome cuidado com a questão da aparência, principalmente com os acessórios para homens e mulheres. Tá? Muito importante isso. E especificamente sobre isso, a gente vai falar de cheiro, de postura, de aperto de mão e de posicionamento em reuniões. Tá? O cheiro. Para aqueles que são fumantes, tome muito cuidado, porque, como eu disse, todos os detalhes contam. E o cliente ele pode deixar de fechar um imóvel com você porque ele sentiu eventualmente o cheiro do cigarro. Solução para isso. Andar com uma bala, com uma pastilha, com alguma coisa que faça você ficar melhor, mais apresentável. Outro ponto,
Eu, por exemplo, tenho muito costume de ir no Outback, né? E você pode escovar o dente depois de comer aquela cebola, você pode escovar o dente 50 mil vezes que o negócio não sai. Então, quando eu tenho uma reunião pós um tipo de almoço desse, aí eu não almoço nesses lugares, ou eu remarco, enfim, eu evito esse tipo de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso influencia e muito. Escolher o que comer, obviamente, ter balas por perto para que você não cause essa impressão. Um outro ponto, aperto de mão. Eu tenho um amigo que eu acho que ele nasceu para quebrar as mãos alheias. Porque ele é do meu tamanho, só que é bem mais largo. Se você for apertar a mão dele, ele não faz isso com mulher, faz com homem. Se o homem for apertar a mão com força média, você pode quebrar seus dedos. Ele vai para esmagar a sua mão. E ele é meio gordinho assim, meio forte. Então ele é bem... Então cuidado com isso, porque o aperto de mão, ele ensina muita coisa para aquele possível comprador seu. O que é que a ciência da linguagem corporal diz? Deixe o cliente estender a mão para você, ele vai estender. E aperte a mão na intensidade que ele apertar a sua mão. É ele que determina a intensidade. Se ele vier devagar, você continua, você dá um pouquinho só de força, mas cuidado, não vá você para quebrar a mão dele, isso conta muito. Já vai gerar uma empatia. É ele que determina. Procure apertar de maneira sintonizada com o cliente, tá? Postura e linguagem corporal. Você está sentado na mesa lá do stand de frente ao cliente, né? Imaginar que quando você estiver sentado, tem um fio puxando a sua cabeça, né? O seu queixo não deve ficar nem tão soberbo a esse ponto, mas também nem tão para baixo a esse ponto. Uma coisa ali natural. Tudo isso conta para você estabelecer uma conexão de confiança com o cliente. Levantar o queixo, muda a atitude e a fisiologia. Evitar encostar na parte de trás da cadeira. Está conversando com o seu cliente, reclina um pouco para frente. Aquilo vai mostrar que você está de fato escutando ele, vai trazer ele mais para você e ele vai conversar, vai se sentir mais à vontade. Em pé, se estiver numa reunião, por exemplo, numa rodada de negócios, que eu costumo ir bastante, por exemplo, jogar o peso, está aqui conversando no café e é um potencial cliente, você está aqui com ele em pé, ao invés de você ficar assim, procura ficar assim, joga o peso para frente, né? Um pouquinho só. Isso também cria um interesse em ouvi-lo, tá? Outro ponto muito importante. Quando for se sentar, claro que no stand isso é mais difícil, mas se vocês forem eventualmente visitar um cliente, procurar ficar à esquerda dele, tá? À esquerda. E se houverem dois clientes, nunca ficar entre os dois. Então chegou o esposo e a esposa, né? Ficar em frente a eles e não entre. Perguntar onde ele quer sentar, no caso de vocês estarem visitando o cliente, eventualmente, ou até mesmo recebendo no stand. A regra dos 5 segundos, que é aquela respiração pausada, para que ele se sinta à vontade e te enxergue como um amigo que quer solucionar um problema. Aquela pausa, claro, a gente tem que tomar cuidado nos momentos dessa pausa. Mas, em geral, ouvir mais, não interpelá-lo, tá? Observações para as mulheres. Mulheres, toda a atenção tem que estar voltada para o rosto. A gente aprende, desde novo, a classificar vocês em alguns certos estereótipos. Mãe, irmã, namorada, amiga. Então, procurem fugir desses estereótipos, principalmente quando a gente fala de revistas de moda femininas. Muitas revistas, elas trazem essa coisa de que a mulher tem que ser isso ou aquilo, sensual, tal, mesmo no mundo executivo. Não. Nós homens, a gente tem um condicionamento a colocar vocês em alguns daqueles papéis. Então, se portem de maneira séria, cuidado com os acessórios e com os exageros. Mundo das vendas, credibilidade, conta. Qualquer detalhe, nada passa despercebido. Vamos falar aqui rapidamente dos 7 R's da gestão empresarial, né? Reavalie o seu negócio. A parte que tiver resistência, reveja, estude. Reorganize a sua equipe para que elas entreguem atividades de alto valor. Remodele e simplifique os processos que não estão agregando para você. Saiba quais são os processos que você executa no seu dia a dia. Reestruture as atividades de maior valor que você tenha na sua cadeia. Se reinvente a cada 6 meses, caso isso seja necessário, mas pratiquem aquele pensamento de base zero. Reoriente o seu negócio, se é assim, se você chegar nessa reflexão, não tenha medo de reorientar o seu negócio. E retome o controle. São os 7 R's que a gente considera aí para a gestão empresarial. É o que vocês entendem como atividade. E vamos falar de algumas técnicas de fechamento, tá? Pessoal, acreditem no que vocês vendem. Acreditem a ponto de vender aquele produto para a mãe de vocês. Fechem as vendas com entusiasmo e com expectativa de que aquela venda vá ser bem sucedida. Qualifiquem os seus clientes. Procurem saber quem pode comprar, quem pode usar e quem pode pagar. Tá bom? E aí uma coisa importante, o desejo pelo seu produto, ele vem muito antes do fechamento. Quando ele está lá visitando o apartamento, o decorado, ele está começando a desejar aquilo. E no material que eu vou passar para vocês depois da palestra, por e-mail, tem 24 técnicas de fechamento. Algumas delas são muito fortes para o mundo dos corretores.
Então, procurem primeiro fazer ele desejar. E por que a gente fala que o fechamento é tão difícil? Porque existe, como eu comentei para vocês, um remorso antecipado, o medo da crítica e o medo de ouvir dos outros, nossa, você fez uma compra horrível. A gente tem medo de ser criticado. A gente quer correr daquele momento. Por isso que a gente ouve o tenho que pensar, me liga semana que vem. Tá? Então a gente tem medo de ouvir, não acostume-se com isso, não leve para o lado pessoal. Espere alguma resistência, como eu tinha falado para vocês. As técnicas de vendas que a gente ensina no treinamento e um pouco que eu vou passar para vocês aqui, elas ajudam a diminuir esse momento de tensão. Não são técnicas manipuladoras, não. São técnicas que uma vez que você escutou o que o seu cliente quer, você vai ajudar ele a ficar menos tenso. Porque ele fica tenso, ele não quer cometer o erro. No automático, eu vou pensar, tenho que ver, mesmo que ele tenha gostado do seu produto. Tá? Então, vamos falar aqui para vocês de 4 técnicas de vendas, bem rapidamente. Tem uma técnica chamada fechamento de referência. Quando você tiver feito uma reunião positiva com o seu cliente, ou feito uma reunião bem-sucedida que tenha virado uma compra, né, pergunte a ele o seguinte, você teria 1 ou 2 referências para me indicar, em relação ao que a gente acabou de falar? Mesmo que a reunião não tenha se transformado numa compra, mas se foi uma reunião positiva, que gerou uma boa conexão, um bom relacionamento, perguntar para ele, você pode me indicar 1 ou 2 contatos? Essa tem que ser a pergunta. E não a pergunta, você pode me indicar alguém? Pode me indicar alguém, tem 2 respostas possíveis, sim ou não. 1 ou 2 contatos, a resposta é 1 ou 2. E aí ele vai pegar, naturalmente, o celular dele e falar, olha, eu tenho 2 pessoas aqui, ou uma pessoa que posso te indicar. Aí você pergunta, pode mandar uma mensagem para essa pessoa? E aí ela, mandando, você já vai ter 90% de credibilidade. E credibilidade conta muito. Você ligar para uma pessoa fria, de uma forma fria, pessoa com a qual você nunca tenha feito um contato, é complicado. Quando você liga pela indicação de alguém, você já tem 90% de credibilidade, meio caminho andado. Tá? Tem o fechamento da maçaneta, não sei se vocês já ouviram falar. Esse fechamento diz o seguinte, vamos supor que você fez uma reunião com o seu cliente, a reunião foi muito boa, foi produtiva, só que por alguma razão ele não quer fechar aquele apartamento. Ah, não sei, depois de 5 reuniões já, por exemplo, não sei se é a região que eu quero e tal. Ou melhor, ele nem diz nada. Ele fala, não sei, cara, não sei, estou na dúvida ainda. Ele está reticente, ele não diz para você porque ele não quer fechar. Então, o que você pode fazer? Você pega a sua pastinha, né, e fala, então tá bom, entendi que você não vai fechar nada hoje, tá? Então, estou indo embora. Pegou a pastinha, quando você colocar a mão na maçaneta, você vai disparar nele uma série de gatilhos mentais, onde ele está, gatilhos mentais em que sentido? Em tudo que ele tem que resolver depois que você foi embora. Você já foi embora para ele. Então, eu tenho que falar com a secretária, eu tenho que fazer isso. Ou seja, você eliminou a tensão das vendas. Ele estava ali naquela coisa de fugir de você sem dizer porquê. Você reduziu aquele medo dele. Você neutralizou quando disse que ia embora. Nesse momento que você disparou esse gatilho mental, você vira para ele e fala, o senhor me permite só entender, então, em que ponto, efetivamente, do imóvel que o senhor não gostou? Qual foi o ponto que ficou faltando aqui para o senhor comprar? Como ele baixou a resistência, ele tirou o muro, eventualmente ele vai te falar. Olha, então, é que você disse que, eu não sei se bate sol à tarde, ficou faltando essa informação. Vai que no meio da apresentação você tem esquecido de falar isso, você vai falar, olha, não bate sol à tarde aqui, por exemplo, ou bate sol à tarde. Então, o senhor permite me mostrar esse ponto que eu me equivoquei e não falei? Aí você vai e fala e pode fechar uma venda. O que está implícito aqui? Você tirou o momento de tensão ao dizer que ia embora. Ele esqueceu de você, então você abriu a mente dele para falar a respeito do assunto. Esse é o fechamento da maçaneta. E tem o fechamento da ameaça de morte. Vocês já viram? Esse é o da ameaça de morte, só para a gente descontrair um pouco. Tem um fechamento que a gente fala que é o da história relevante, que é você contar uma história. Tem clientes que são muito emocionais. E quando você fala de alguém que ao comprar o seu imóvel, né, teve uma história de vida bonita, se casou e tudo mais, isso acaba trazendo um pouco para o emocional da pessoa. Então, é um fechamento que costuma funcionar bastante. E tem o fechamento da inversão instantânea, que é você falar um absurdo para o cliente. Por exemplo, ele fala assim, não, então, eu não quero esse apartamento porque ele não tem nada, ele custa muito mais do que eu posso pagar. Aí você diz, é exatamente por isso que eu quero falar dele com você. O cara, como assim? E aí você explica para ele os planos de pagamento, como é que funciona, quais são as condições, mas o grande segredo é você inverter. Então, um outro exemplo. Ah, então, esse produto de limpeza eu já tenho aqui em casa. Aí você vai dizer, é exatamente por isso. Eu quero que você conheça outros produtos. Quando você inverte, dá um choque, ele meio que se abre para te ouvir. Claro que às vezes funciona, às vezes não funciona, mas é algo que faz com que você não perca a ligação e continue a conversa.
tá? Eu vou mandar um material para vocês que tem 24 técnicas, aqui eu só trouxe 4, tem outras, inclusive com exemplos também de corretores, tá? E aí tem uma última técnica aqui, que é a técnica do Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi o primeiro milionário dos Estados Unidos. Vocês sabem como que ele resolvia os problemas da vida? Ele pegava uma folha de papel e anotava os pontos positivos de um lado e os pontos negativos de outro. Onde tivesse mais pontos, ele tomava a decisão pelo sim ou pelo não. Era assim que ele resolvia, muito simples. Então, o fechamento de Benjamin Franklin aplicado ao nosso mundo é o seguinte: a gente está numa reunião lá com um possível cliente, ele está super interessado no apartamento ou no imóvel, e ele disse, poxa, quero comprar. Ele deu algumas razões para comprar, mas por algum motivo ele não está fechando. Ele está naquele bloqueio. Aí vocês podem fazer o seguinte, olha, então vamos fazer assim, eu vou tirar aqui uma folha de papel e eu vou anotar os pontos positivos do senhor fazer essa compra comigo. Tudo bem? Você me ajuda? Até pergunta isso para ele, você me ajuda? Ele vai falar, ajudo. Localização boa, por exemplo, perto de metrô, adequado ao seu orçamento. Aí você vai perguntando para ele, concorda que é isso? Você vai encher de ponto positivo o lado esquerdo da folha. Pegou um lápis, dividiu a folha em 2 partes, vai encher de ponto positivo, vai enchendo, vai enchendo. Você até pergunta para ele, mais algum ponto? Acabou os pontos positivos? Pega o papel, entrega para ele e fala assim, vamos falar agora dos pontos negativos da decisão de não comprar, né? E aí dá o papel para ele escrever. Ele vai começar a escrever e ele mesmo não vai achar muitos pontos negativos. Aí você vai virar para ele e falar, temos uma decisão aqui, não temos? Qual que é o grande segredo desse processo? Você ensinou, você fez com que ele pensasse um pouco. Ele parou de ficar no reativo. E ele pode vir a fechar o seu produto. Porque ele viu lá 20 pontos positivos e 3 negativos, você só levou ele a pensar. É isso que conta, tá? Então esse é o fechamento de Benjamin Franklin. Então para a gente fechar aqui, procurem fechar as vendas com ousadia, com determinação, com convicção, com um tom de voz adequado, tá? Com entusiasmo, isso é muito importante, né? Amem e acreditem no seu produto acima de tudo, tá? Isso daqui, até pelo nosso tempo, eu posso passar para vocês depois, que isso aqui são dicas de aplicativos para o mundo de vocês, tá? Aplicativos para vocês, se vocês quiserem tirar uma foto também, tá? Fiquem à vontade. Aplicativos para criar cartões de visita, simulações de cores para as paredes do imóvel, o aplicativo ali embaixo para produtividade, tá bom? E aí isso eu posso compartilhar com vocês depois, tá? E aqui, vocês devem ter, eu vou passar bem rapidão por isso daqui, até porque o nosso tempo está estourando e a gente vai abrir para dúvidas. Vocês devem ter recebido um e-mail, há 2 semanas atrás, sobre um programa chamado Programa de Negociações de Alta Performance. Não sei se falei por telefone com alguns de vocês, mas falei com muitos, né? Que é um programa onde a gente aprofunda essa questão do treinamento de vendas, tá? Eu vou passar rapidamente aqui esse programa, vou deixar o meu contato para detalhes que vocês queiram perguntar depois, tá? É um programa baseado nesses 4 pilares de custo-benefício, de retorno rápido de conteúdo exclusivo. Tem a parceria do Brian Tracy com a SBC Empresas. Aí a gente fala um pouco da SBC Empresas, das credenciais que ela tem, tá? Do conteúdo do treinamento, isso a gente pode passar para vocês depois também. Da metodologia, que é um treinamento com encontros semanais, tá? E aí eu vou deixar para vocês aqui o contato, para que vocês anotem, tirem foto desse contato e entrem em contato comigo depois para a gente poder falar um pouquinho mais a respeito. A gente fala dos resultados desse treinamento de vendas, né? Os cases, o quanto de faturamento que a gente atingiu com cada um desses treinamentos, com cada um desses clientes. A gente tem mais de 1000 cases que fizeram esse treinamento de alta performance de vendas e tiveram resultados bons. Aqui estão só alguns, tá? A gente tem uma garantia contratual, que se até o 1º mês vocês não estiverem satisfeitos, a gente devolve o investimento, ok? Alguns bônus exclusivos. E aí, o cartão para vocês entrarem em contato e a gente passar maiores detalhes posteriormente, tá? Liberar vocês aqui.